clássicos, tá bom? Então nós vamos para a aula desse capítulo 2. Então, como eu falei na primeira aula, o que é esse livro, Um Toque de Clássicos aí? É um livro de três professores, escrito e organizado por 3 professoras da UFMG, e é um livro de introdução às ciências sociais, tá? Especificamente de introdução à sociologia, que tem um capítulo fazendo uma contextualização histórica e filosófica do surgimento da sociologia, e depois são 3 capítulos, um dedicado a cada clássico da sociologia. Um dedicado a Marx, um dedicado a Durkheim e outro dedicado a Max Weber. Tá bom? Como eu já tenho 2 aulas no canal sobre Karl Marx, são 2 aulas sobre o Manifesto do Partido Comunista, eu vou começar pelo capítulo 2, que é de Emile Durkheim. Tá bom? Até pela necessidade que eu tenho de gravar uma aula para uma turma minha de ensino médio sobre Emile Durkheim, que eu dei essa aula presencial, só que nem todos os alunos estão podendo assistir a aula presencial, então eu sempre gravo um resumo, né, das aulas presenciais. Um resumo eu deixo no canal e mando o link para essas minhas turmas, tá bom? Então é isso daí, tá? Então vamos entrar no livro, tá? Deixa eu ver aqui. Então lá no comecinho tem um sumário, bem na entrada do livro, né? E o sumário desse capítulo 2 é o seguinte: é o capítulo sobre Emile Durkheim, que aí na página 67 vai fazer uma introdução, ou seja, uma apresentação de quem é Emile Durkheim, quando viveu. É uma espécie de vida e obra, né, que ele começa fazendo, que as autoras começam a fazer. Depois vai falar da especificidade do objeto sociológico a partir da página 68, tá bom? E o terceiro item é o método de estudo da sociologia segundo Durkheim. Então, basicamente, nesse comecinho do capítulo do Emile Durkheim, vai fazer uma apresentação, uma vida e obra, e vai falar mais das regras do método sociológico, que é um livro do Durkheim, né? É um livro mais estudado em todas as universidades brasileiras de sociologia e de ciências sociais. Hoje eu vou gravar uma outra aula sobre os outros tópicos que tem, que são tópicos relacionados à moralidade e à integração social. Então, vamos fazer primeiro essa aula aqui sobre essa parte mais metodológica do pensamento de Durkheim, que está lá no livro Um Toque de Clássicos. E depois a gente vai fazer a parte 2, que são os outros 3 subitens que tem. Tá bom? Então vamos lá. Então, lá naquela primeira parte, como eu falei para vocês, vai começar com uma apresentação, uma espécie de vida e obra de Durkheim. Então, Durkheim nasce em 1858, tá bom? Quase junto com a morte de Augusto Comte, né? E morre em 1917. Para quem já se tocou aí, tem boa memória, 1917 é justamente durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi entre 14 e 18. Tá bom? E se você vê aqui o local, né? A cidade que Durkheim nasceu, ficava na região de Lorena, que é exatamente uma região de disputa, né, entre Alemanha e França na Primeira Guerra. Alsácia e Lorena foram regiões de disputa, foram territórios disputados tanto por franceses quanto por alemães durante a Primeira Guerra. Tá bom? O filho do Durkheim, né, morre durante a Primeira Guerra, e segundo os biógrafos dele, o abalo que ele teve, né, com a morte do filho também foi responsável direto pela morte do Durkheim. Então, descendente de família judia, assim como Karl Marx, né, filho e netos de rabino, inclusive ele também estava sendo preparado para ser rabino. Ao que parece, o judeu ele tem uma formação, uma escolarização, uma socialização muito forte já na infância, o que dá certa autonomia a ele, né, depois de certa idade. Tá? Então é muito comum. Marx era de família judia e Durkheim também de família judia, tá certo? Então, em 1887, Durkheim foi nomeado professor da primeira cátedra de Ciências Sociais, associada à educação na Universidade de Bordeaux. E em 1896 fundou uma revista, né, que virou uma lenda, né, os Anais de Sociologia, e praticamente fundou toda a escola francesa de Sociologia e de Antropologia, né, que o sobrinho dele, Marcel Mauss, vai dar continuidade. Então Durkheim é um cara que tinha uma formação em filosofia
e acabou criando outro jogo, né? Criou outras regras, influenciado muito por Descartes, pelo positivismo, por Kant também. Ele acaba criando, né, as regras do fazer científico da sociologia. Todo o esforço dele é de dar à sociologia um caráter científico, é mostrar que a sociologia é ciência. Esforço que vale até hoje, né? Até hoje, o caráter científico da sociologia ainda é colocado em questão, porque a gente vai ver mais lá na frente, é muito difícil nas ciências sociais, nas ciências humanas, separar os dados, ter a imparcialidade necessária para o conhecimento objetivo, claro que dentro de certos limites, mas no conhecimento objetivo que a ciência exige. Tá bom? Muita gente faz militância, se fingindo de ciência até hoje. Tá bom? Então, qual era esse contexto ali? Europa em guerras, tanto que ele morre em meio à Primeira Guerra Mundial, e em via de modernização. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né, do século XVIII, as revoluções burguesas do século XVIII, que colocaram fim na Idade Média, criaram um novo mundo, tá? Um mundo urbano e industrial, um mundo onde a igreja já não tem mais o papel que tinha antes, tanto que o século XIX é o século do ateísmo, do agnosticismo, né? Então, você já pode ser ateu sem parar numa fogueira, numa guilhotina, numa forca, tá certo? Então, esses pensadores já se posicionam, né, contrário à religião, muito influenciado pelo positivismo. A religião, em alguns casos, passa a ser vista até como um estágio inferior do processo de desenvolvimento do ser humano e das sociedades. Tá? Então, é nesse contexto de uma Europa cercada de guerras, né? Lembrando que o século XIX é o século do imperialismo, século XVIII, Revolução Francesa. A história da Europa é de guerra, mas não só da Europa, da humanidade em geral, é uma história de guerra. Sempre está tendo alguma guerra em algum lugar do mundo, tá bom? Então, essas duas revoluções, a francesa e a industrial, elas são o símbolo de da mudança, do surgimento de uma nova era. Essa nova era, Durkheim vai chamar de sociedade industrial, Marx vai chamar de sociedade capitalista, e assim vai, né? Então, fruto da industrialização, a industrialização não é só colocar uma fábrica, é um processo de urbanização ao redor. A industrialização, ela muda as relações sociais, tá? Ela muda toda uma série de relações sociais e Durkheim, muito esperto, vai perceber que essas relações sociais que mudam, essa nova sociedade que muda, ela não é só uma mudança em termos tecnológicos ou em termos geográficos e físicos. É uma mudança moral, uma mudança de moralidade. Os laços que unem as pessoas se modificam, a natureza desses laços, tá bom? Então é uma mudança realmente estrutural que está acontecendo. E os clássicos da sociologia é isso que eles querem analisar, isso que eles estão estudando. Esse que é o interesse de estudos deles, né? Tanto de Marx quanto de Durkheim quanto de Max Weber. Então havia uma crença ali, era uma certeza, né? Muito inspirado ainda na teoria da evolução de Charles Darwin, de que a humanidade avança no sentido gradual de aperfeiçoamento. Por que se tinha essa ideia? Que a humanidade está indo do pior para o melhor. Porque ainda era muito vivo na mente de todo mundo a Idade Média. Tá certo? E a cegueira do fanatismo religioso. Acreditava-se que enterrando, né, o fanatismo religioso, a ciência ia ocupar esse lugar, a razão ia ocupar esse lugar. Completamente equivocado, né? Hoje, aqui a gente está em 2021, todo mundo viu que o fanatismo político e religioso está mais em evidência do que nunca. Aliás, o fanatismo, parece que o ser humano não é um animal racional, ele é um animal fanático, né? Fanatismo por futebol, fanatismo por religião, fanatismo por ideologia política, fanatismo por personalidades do esporte, da política. Parece que supera qualquer outra forma de, de compreensão racional da realidade, né? A adesão fanática, ela é a mais forte que existe, né? A pessoa está disposta a tudo e simplesmente se nega a ver qualquer coisa que não seja
que não esteja dentro do seu fanatismo. Então isso daqui ficou mais do que em evidência agora no Brasil nesses últimos anos, né? Então a humanidade avança no sentido gradual de aperfeiçoamento. Isso era que era a crença geral que se tinha ali, tá? Muito influenciado pelo clima do positivismo ali, tá? Então, isso acreditava-se que era uma lei, a lei do progresso, né? Que Augusto Comte também reforça na obra dele. E essa lei seria uma força inexorável, né? A humanidade estava avançando no sentido do aperfeiçoamento, é uma força inexorável, é uma lei, tá? Então, o próprio Marx, que é um crítico da sociedade capitalista ali, mas ele achava que o futuro ia ser o comunismo, que seria um passo adiante, algo melhor, né? Talvez só Max Weber que não viu isso, né? Talvez ele fosse o mais pessimista de todos, né? Ele achava que o excesso de burocracia ia acabar travando tudo, o mundo ia travar, tá? Só que, tendo em vista essa nova sociedade que tá surgindo agora, fruto da Revolução Industrial, fruto da Revolução Francesa, essa sociedade urbana industrial, essa sociedade que a religião perde, a igreja, né, perde o comando, Durkheim vai propor um novo sistema moral, um novo sistema para explicação e integração dessa sociedade. Então, a criação do sistema moral e científico. Isso daqui a gente vai falar daqui a quando for nos outros 3 tópicos, né? Então, qual é a especificidade do objeto da sociologia? Então, o que o Durkheim vai querer dizer? Olha, Comte não fundou uma ciência. Primeiro, ele pode até ter usado o termo sociologia, né? Pode ter, sei lá, Durkheim pensando, né? Não sei de onde ele tirou a lei dos 3 estados, mas não é de jeito nenhum uma ciência que ele está fazendo ali. Por quê? Porque toda ciência tem que ter um objeto de estudo e toda ciência tem que ter um método. Quem inventou isso não foi o Durkheim, isso já vinha da tradição das ciências naturais. Toda ciência tem que ter um objeto e um método. Então Durkheim vai falar, olha, eu vou dizer qual é o objeto e qual é o método da sociologia. E cola, né? Tanto que ele vai ser o primeiro professor universitário de sociologia, o primeiro. Vai fazer sucesso na Europa, né? Então, qual é a especificidade do objeto? Qual é o objeto de estudo da sociologia? Durkheim vai denominar o objeto de estudo da sociologia como fato social. Tá? Então, o objeto de estudo da sociologia é o fato social. O que são fatos sociais? São formas de... São maneiras de ser, de pensar, de agir, de sentir, que aí tem 3 características, né? É exterior ao indivíduo, ou seja, não sai de dentro da gente. É colocada de fora, é a sociedade que nos impõe o fato social. Ela é geral em determinada sociedade, todos costumam seguir, tá? E exerce um poder coercitivo sobre os indivíduos. Tá bom? Então vamos imaginar aqui como exemplo o fato de nós usarmos roupa. Usar roupa é geral, pelo menos aqui onde eu vivo não vejo ninguém andando nu por aí, tá bom? É exterior ao indivíduo? Pô, não fui eu, nem você que inventou que a gente tem que usar roupa, nem inventamos o tipo de roupa para cada ocasião. Quando eu vou dar aula, eu vou com um tipo de roupa específico. Quando eu vou à praia, eu vou com outro tipo de roupa específico. Quando eu vou num casamento, quando eu vou encontrar com meus amigos, quando eu vou jogar bola. Então, nada disso foi eu que inventei, me foi imposto e eu sigo, porque a sociedade é mais forte que eu, tá? O fato social, ele é mais forte do que o indivíduo, tá bom? Então, é geral, é exterior e é coercitivo. Eu sou pressionado a seguir o fato social. Se eu não quiser usar roupa, eu vou receber uma sanção, que pode ser uma sanção moral e, neste caso, inclusive, uma sanção legal. Os fatos sociais eles se cristalizam e se transformam em leis, tá bom? Os fatos sociais se cristalizam e se transformam em leis. O que é que o Durkheim vai dizer? Que todo o processo de educação de uma criança é o esforço dos pais para que essa criança internalize os valores da sociedade, ou seja, internalizar as normas e fatos sociais. Tá? É essa que o Durkheim chama de educação. Todo o processo de socialização é muito difícil educar uma criança porque existem inúmeras normas, inúmeras regras sociais. Os pais sabem que se a gente não seguir, se os filhos não seguirem,
eles vão receber uma sanção moral ou uma sanção legal. Então, eles fazem tudo o possível para que essa criança internalize, mas claro que ali a gente está falando dos pais, mas a criança aprende no convívio social isso. A socialização não acontece só na família. A família é a principal instituição socializadora, mas acontece na comunidade, na escola, onde acontece a escolarização, por exemplo, na rua. Hoje em dia, a partir dos meios de comunicação de massa, da internet, tudo faz parte da socialização. Tá bom? Então, o Durkheim vai dizer, exatamente são os fatos sociais que é o objeto de estudo da sociologia. Tá bom? Então, você vai reconhecer os fatos sociais por características exteriores e objetivas. Tá? Então, olha só. O que o sociólogo faz? O sociólogo primeiro descobre que existem fatos sociais. Outra coisa que ele vai descobrir é que os fatos sociais eles possuem vida própria, tá bom? E são explicados por outros fatos sociais. As leis sociais, ou as normas e regras sociais, não podem ser explicados pela ação de um indivíduo apenas, tá bom? Por ações individuais. E sim, todo fato social é explicado por outro fato social. A relação de causa e efeito entre um fato social é com outro fato social. E quando você estuda um fato social, você deve tratá-lo como coisa, tá bom? É aquela separação entre sujeito e objeto. Então vamos supor, quando um biólogo vai estudar uma célula, ele supostamente não tem um envolvimento emocional com aquela célula, e a célula está ali numa lâmina, ele vai colocar o olhão dele no microscópio e vai analisar aquilo como uma coisa exterior a ele, como um objeto que pode ser apreendido, conhecido, investigado. E é essa alma, é esse o posicionamento que o cientista tem que ter. Então, o que é uma coisa? É tudo aquilo que o espírito consegue compreender pela observação e pela experimentação. A postura do sociólogo frente a um objeto social, a um fato social, é igual ao do pesquisador de campo. É igual a de um botânico frente a uma planta. Tá bom? É o mesmo, é o mesmo. Então, os fatos sociais, como eu falei ainda agora, eles são dotados de vida própria e são externos aos membros e exercem coerção sobre o mesmo. Vamos pegar o mesmo exemplo do fato de usar roupa, tá? É como se essa regra já tivesse vida própria, não depende de nenhum indivíduo em particular, e ainda exerce uma coerção sobre nós essa regra. Todos nós temos que seguir essa regra. Tá? Depois lá no livro, vai explicar o conceito de representações coletivas. Né? As representações coletivas são expressões de um fato social. E se refere a como a sociedade vê a si mesma e ao mundo que rodeia. Como é que o brasileiro vê a si mesmo? O brasileiro é cordial. Como é que o brasileiro vê o argentino? O argentino é chato, o alemão é sério, o norte-americano é ganancioso, o paraense só quer curtir, o baiano é preguiçoso. Lembrando que essas representações coletivas, elas não correspondem necessariamente a uma verdade objetiva. É como a sociedade vê a si mesma e vê o mundo que o rodeia. A antropologia depois vai trabalhar isso muito bem, a questão do eu e do outro, né? Aí vai vir um lance do etnocentrismo, do relativismo cultural, que vão se entranhar nas ciências sociais e vão mudar para sempre a forma de se fazer ciência social no mundo, né? Quando populariza, aí vira uma bagunça, né? No Brasil agora, questões como relativismo e etnocentrismo estão sendo militantizadas. Militantes de direita e de esquerda se apropriam para dizer que seu lado está certo ou para denegrir o lado oposto, que é lamentável, que é triste, né? Outro conceito que Durkheim vai utilizar é o de valores, né? Que ele vai dizer que os valores também eles possuem uma realidade objetiva que independe de opiniões individuais. Também é algo muito polêmico, né? Que o Durkheim vai... que valores são crenças morais de determinada sociedade. E ele vai dizer que essas crenças morais de determinada sociedade que indivíduos têm
baseadas no convívio, possui uma realidade objetiva que independe de opiniões individuais. Tá? Então, por que Durkheim faz isso? Justamente para separar a sociologia dos outros tipos de ciência, ou mesmo da filosofia, da psicologia. Tá? Mostrar que Durkheim, a grande sacada de Durkheim foi ver que a sociedade ela possui uma natureza sui generis, ou seja, ela é um ente quase que tendo vida própria, tá? E que esse ente que tem vida própria, né, pode ser estudado de forma científica. Isso que Durkheim falou, claro que depois vai ser criticado, mas é o seguinte, fazem correções. Fazem correções. Ninguém nunca vai pegar isso que Durkheim está falando aqui, cavar um buraco, enterrar e falar isso aqui não presta. Não. Até porque Durkheim mesmo sabia no próprio texto ficar claro. Ele sabia, claro, que a natureza do objeto nas ciências sociais é diferente da natureza do objeto das ciências naturais. Mas isso não significa que o pesquisador não tenha que ter, né, o mesmo posicionamento em relação ao objeto e que não tenha que buscar e lutar e garantir a objetividade do conhecimento. E isso nunca ninguém vai negar. Qualquer cientista que propor qualquer coisa, ele vai tentar, ele vai defender com unhas e dentes de que aquela verdade é objetiva, que não é algo subjetivo. Tá certo? Qualquer cientista, qualquer sociólogo, qualquer físico, qualquer cientista. Tá bom? Então a ciência, ela nunca deixou de ser uma busca por uma verdade objetiva e universal. Nunca deixou. Claro que depois, com o tempo, a gente teve noção das limitações disso. Porque aqui a gente está com a influência do positivismo muito forte, né? E há uma crença mesmo de que a ciência atingiria a verdade absoluta do universo, né? E com Max Weber a gente vai ver que isso não é possível. Max Weber vai falar, não, o que a gente faz, a gente chega, recorta um pedaço aqui dentro de uma infinidade e nesse pedaço a gente estabelece relações de causa e efeito, tá? E assim que faz a ciência. Tá? Max Weber vai complementar o pensamento de Durkheim. Eles se completam. Até onde vai o outro chega. Os clássicos são assim em geral, por isso que são clássicos da sociologia, né? Esse negócio de ficar querendo se atracar um clássico porque é melhor do que o outro, isso é uma bobagem, tá bom? Porque se eles não fossem gênios, a gente não estaria estudando eles no mundo inteiro. Então, cada um, dentro do seu ponto de vista, conseguiu ser genial de alguma forma. Senão, a gente não estava aqui estudando. Tá bom? Então, meus queridos alunos, depois eu vou pegar aqui e vou gravar a outra parte. Ainda faltam 3 outros tópicos, que é da relação sobre a solidariedade e sobre a moralidade em Emile Durkheim. Um abraço para todo mundo.